Vamos para a entrevista. A Grande Verdade. Entrevista. Olha, muito bacana. A gente demorou para conseguir, mas conseguimos convencer o nobre entrevistado que vai falar com a gente agora, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. Ele já foi ministro dos esportes, vocês devem lembrar, do governo Dilma Rousseff. É uma figura que está atuando bastante na questão das fake news. Ele é coordenador do grupo que debate o tema lá no Congresso. A gente queria falar sobre isso. Tudo bem, deputado Orlando Silva? Está nos ouvindo? Perfeitamente. Deputado, obrigado por ter aceito o convite. Agradeço já antecipadamente aí a sua equipe que nos ajudou nesse contato. A gente já queria falar com você das fake news, porque é um assunto que a gente trata quase todos os dias aqui no programa. Esse programa aqui chama-se A Grande Verdade, porque a gente fica todo dia desfazendo fake news aqui. É o que mais tem hoje em dia. Mas agora caiu essa bomba aí do Fachin aí, você deve estar sabendo, né? Você soube aí que um tal de Lula, você conhece o Lula? O cara pode ser presidente de novo agora, ele pode se candidatar. O que você achou dessa decisão? Você conseguiu ler a decisão do Fachin? Se inteirar? A decisão eu li. Eu li a decisão, ele anula todas as decisões, né, todas as sentenças, inclusive o acolhimento da denúncia por parte do juiz Sérgio Moro, mas mantém todas as instruções, todos os conteúdos dos processos. Enfim, nós temos que analisar com cautela, porque eu não compreendo como você anula a sentença e mantém o processo, porque há um debate sobre como as provas foram obtidas, sobre os métodos utilizados. Se você mantém intocado isso, é no mínimo questionável. Isso, e fica também que foi uma decisão tomada pelo ministro Fachin para preservar o juiz Sérgio Moro, porque ele está às vésperas de um julgamento sobre a sua suspeição. E os entendedores do Supremo Tribunal Federal dizem que o placar não seria muito favorável ao ministro Sérgio Moro. Mas eu prefiro acreditar nas pessoas, na boa-fé do ministro Fachin, e ele deve tomar essa decisão. Quem sabe decide também sobre os autos do processo. O importante é que haja justiça no país, que quem merecer julgamento seja julgado, mas quem for julgado tem um julgamento justo. Não pode ter julgamento de processo com base na capa. O senhor já falou com o Lula hoje, depois que saiu essa decisão do Fachin? Já mandou uma mensagem para ele? Não, eu vi a notícia apenas de que ele próprio foi surpreendido com a decisão do Fachin. Ele não estava esperando? Eu não sei, eu não faço muita ideia, assim. Porque o que estava pautado era a suspeição do juiz Sérgio Moro. E a partir da decisão sobre o juiz Sérgio Moro poderia ter outros desdobramentos. Mas eu não tenho assim muita informação, que eu não tenho acompanhado muito de perto esse tema. Tá certo. Bom, então eu vou inserir o senhor no tema que a gente tinha combinado inicialmente, que são as fake news, que eu sei que você está bastante a par. Estou chamando de você, peço licença aqui, porque você é muito jovem. Você, por favor. Você é muito jovem, você é mais novo que eu. Você é mais fácil. Então, você foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados, coordena hoje o grupo que debate a lei das fake news. Eu vou partir de um incidente que aconteceu nesse final de semana com o governador Dória aqui em São Paulo. Você deve ter acompanhado aí nas redes sociais, isso bombou no final de semana, e foi decretado aí a fase vermelha, que é o lockdown aqui em São Paulo, todo o estado de São Paulo no lockdown. E aí, uma história que surgiu nas redes sociais da vizinha do Dória, aqui no bairro do Jardim Europa. Ela foi lá na rua, gravou a fachada de uma residência onde de dentro se ouvia um som muito alto, e essa vizinha alegava que havia uma festa lá dentro e que a casa pertencia ao filho do Dória. E aí ela postou essa imagem e essa informação no Twitter, e isso rapidamente repercutiu muito. A gente pode falar o nome dela, ela é neta do Paulo Maluf, a Alessandra Maluf. Ela é vizinha de frente do Dória. E aí aconteceu isso. Aí o Dória, na sequência, já respondeu: é mentira, isso é fake news. E ele alega que o filho nem estava em casa, parece que já foi comprovado isso. Em havendo a lei, como o senhor imagina, aprovada, o que pode acontecer num episódio como esse? Como é que uma pessoa pode se usar da lei para se defender de uma acusação como essa, por exemplo?
Veja, primeiro que esse projeto ele foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira e juntamente com 2 deputados, a deputada Tabata e o deputado Felipe Rigoni. Tramitou muito rápido no Senado, apesar de ter recebido 152 emendas, mas foi uma tramitação muito rápida e muito acidentada. Na Câmara é que nós procuramos, digamos assim, organizar um debate com mínimo prazo, com máxima transparência, para que nós evitássemos ter uma lei que você atira no que vê e acerta o que não vê, né? Porque mentira, boato, ou que hoje desinformação, isso não é uma novidade, né? Isso existe desde que o mundo é mundo. O que acontece é que com o advento das plataformas digitais, desses aplicativos, a difusão é muito rápida e tem produzido danos em muitas sociedades, danos à vida das pessoas. Tem aqueles casos famosos da Índia, que produziu até linchamentos, até mesmo repercutindo na política, com a eleição de dirigentes políticos, de líderes políticos, toda ela ancorada em fake news. Então, só para colocar qual é a moldura, qual que é o contexto em que esse projeto apareceu, está na Câmara dos Deputados. Com o advento da pandemia, ele ficou um pouco à sombra, porque a pandemia ocupou toda a pauta, ou deveria, pelo menos, né, digamos assim, deveria ocupar a pauta prioritária do Congresso Nacional. Precisaria ver qual que é a escala que foi feita essa difusão, precisaria ver... eu não vi a peça, é difícil comentar algo que eu não vi, né? O que é que foi produzido? Era uma mentira, pura e simplesmente? Houve dolo na divulgação dessa mentira? Porque se você sabe que ali não mora pessoa e você afirma que mora pessoa, se você é vizinho, então tem muitos aspectos que uma decisão judicial ela precisaria ser examinada, teria que se avaliar a produção de provas. É difícil falar em tese assim. Entendi. Marcelo Vitorino quer fazer uma pergunta para você, Orlando. Como vai, deputado? Tudo bem? Eu tenho um questionamento sobre essa comissão que está parada, né? Quando é que a gente vai retomar os trabalhos dessa comissão e quantas sessões faltam para ela ser dada como encerrada e aí sim a gente passar, de fato, um processo legislativo? Marcelo, você é um dos especialistas que mais conhece sobre essa matéria no Brasil. Você sabe que é um assunto super delicado. Eu cheguei a fazer uma sugestão de um texto alternativo ao texto que veio do Senado, que também foi muito controverso, foi muito criticado, né? O que nós precisaríamos é o presidente Arthur Lira definir a pauta para examinar esse tema, porque com o funcionamento remoto do Congresso Nacional, nós não temos comissões permanentes funcionando. Há uma especulação de que as comissões permanentes poderão voltar a funcionar. Essa semana há uma tentativa, na próxima. Se elas voltarem, eu considero que seria recomendável que esse texto fosse submetido às comissões permanentes da Casa, que é um típico assunto que quanto mais debate você fizer, melhor, para você, à luz do dia, ir aperfeiçoando, de modo que nós possamos garantir a liberdade de expressão, garantir, ao mesmo tempo, a liberdade de imprensa e preservar a intimidade das pessoas, impedir que haja uma difusão de mentiras com as consequências que nós observamos no Brasil. Inclusive, uma parte forte do texto que eu considero é que responsabiliza os agentes públicos. Porque hoje no Brasil você tem prefeito, governador, presidente da República, ministro, secretário, que comandam máquinas. E tem máquinas que têm grande poder de difusão de informações e que elas, muitas vezes, são o dínamo da difusão de desinformação. Aliás, políticos são os campeões de difusão de fake news. Então é necessário também você responsabilizar as autoridades, os entes públicos, assim como é necessário que haja, na minha percepção, responsabilidade para as plataformas. Eu defendi uma proposta polêmica que é a remuneração de conteúdos jornalísticos indexados nas plataformas, que é uma forma de você estimular o jornalismo profissional. Ou seja, há um conjunto de temas que podem ser debatidos e eu considero que quanto mais debate o Congresso Nacional fizer, melhor. Agora, é evidente que nessa altura do campeonato, a prioridade da Câmara deve ser debater o combate à Covid, deve ser gerar emprego, não debater temas como os que nós temos visto no último período. Deputado, então, só para ficar claro, em algum momento você defende que as plataformas como Facebook, Instagram,
elas sejam responsáveis quando hospedam uma fake news, ou vai continuar a bagunça que o responsável é o autor? Qual que é a tua proposição? Eu defendo que as plataformas sejam responsabilizadas. Porque esse papo de que nós somos veículos, nós não respondemos por nada que está publicado aqui, é difícil, percebe? Primeiro porque eles, na prática, eles já avaliam o que é publicado. Por que teve remoção de conteúdos publicados pelo Donald Trump, por exemplo? Não estou nem defendendo a posição do Trump, eu sou de uma visão política diametralmente oposta do Trump. Só que, na prática, você tem limites. Por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia. Não é razoável que você publique desinformação que pode afetar a vacina ou a vacinação das pessoas. Você não pode ver que é nitidamente uma fake news que não tem nenhuma base ancorada na realidade, e você deixar aquilo publicado sob o argumento da liberdade de expressão, sabendo que aquilo vai ter uma repercussão gigantesca sobre a vida de milhões de pessoas. As plataformas, elas precisam ser responsabilizadas. E esse debate não é um debate só no Brasil. Na Austrália se faz, no Canadá, na França, o mundo inteiro debate as formas das plataformas se responsabilizarem também por aquilo que é publicado. Pergunta agora do jornalista Cláudio Tognoli. Deputado, o que o senhor vê como mais temerário em termos de números de fake news publicadas? Fake news publicadas por jornalistas ou fake news publicadas por internautas metidos a jornalistas? Quem está dando mais trabalho? Olha, veja, eu sou daqueles que crê que a desinformação tem tanto terreno no Brasil e no mundo porque a imprensa tradicional, as mídias tradicionais permitiram que isso acontecesse. Na minha impressão, seria importante ter uma reflexão sobre os meios de comunicação tradicionais, por que eles perderam tanto prestígio e tanta gente dá credibilidade a conteúdos produzidos por uma pessoa, às vezes, com má intenção. Alguma responsabilidade os meios tradicionais têm, assim como alguma responsabilidade a política tem. A coisa mais comum é político de direita e de esquerda esculhambar os meios de comunicação. Eu não sei se ajuda muito, porque aquela situação está ruim com esses, pior sem eles. O nosso desafio é estimular que haja mais responsabilidade, que haja ética por parte dos profissionais de imprensa, para que você tenha informação mais próxima do fato. A informação verdadeira, genuinamente verdadeira, é difícil você apurar, porque você mas quanto mais você expor o fato, a crítica do público em geral, menor a chance de ter qualquer tipo de distorção. Então eu diria que é mais importante observar o trabalho feito pelo jornalista. Cada indivíduo é um indivíduo, agora o jornalista não, ele deve ter um compromisso além, tem até uma dimensão ética que precisa ser valorizada. Pergunta do editor Paulo Tadeu. A gente vê que muita gente enxerga a internet como um território que é como se fosse um escudo. Eu posso falar da forma que eu quiser porque eu estou ali protegido por um certo anonimato. O senhor defende esse anonimato? Existem formas de combater esse anonimato? Não. O senhor é contra ou a favor disso? Então, veja, é que nesse caso, Paulo, preto e branco, nesse caso, não é uma coisa simples. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma filha de 14 anos que está numa das plataformas e ela acompanha, ela vê, ela observa, ela defende, ela quer ficar ali, oculta, digamos assim. É errado isso? Rigorosamente não. Agora, você criar uma identidade falsa para a partir dela, mecanicamente, com bots, com robôs, ou pessoalmente, você... de forma, em escala industrial, profissionalizado muitas vezes, difundir notícia falsa, esse tipo de anonimato criminoso, ele precisa ser enfrentado. Porque o anonimato, o pseudônimo, você pode conviver com ele. Pode ter o sujeito anônimo para cometer crimes, cometer injúrias, crimes contra a honra, por exemplo. Então, você há que encontrar um lugar de equilíbrio e, sobretudo, pensar em medidas para combater os crimes que acontecem na rede mundial de computadores.
Pergunta da Fernanda Camargos, especialista em comunicação digital. Fala aí, Fernanda. Oi, deputado, boa tarde. Nesse seu projeto, eu tinha lido, né, no ano passado o projeto que vinha do Senado, e ele tinha exatamente essa falha de responsabilização das plataformas. Ele era muito amplo e muitas sutilezas ali de questão de WhatsApp, Telegram, enfim. Hoje a gente viu que sofreu aqui no Brasil uma derrota da questão do direito ao esquecimento, e eu acho que essa pauta é muito ligada à fake news, porque depois que uma fake news ela é disseminada, é muito difícil você reparar esse dano. Então, o senhor tem nesse projeto, tem algum plano para vincular e trazer de novo essa pauta do direito ao esquecimento em ambiente digital? Não caberia ali, né, no texto veio do Senado. E eu concordo com você, esse é um debate do nosso tempo. Assim como o combate às fake news, o direito ao esquecimento é um tema, assim como a tributação dessas plataformas é um terceiro tema, que estão em voga no mundo inteiro, né? É um tema delicado, né? Porque a memória social, ela merece ser preservada. Agora, você desprotege o cidadão se você não permite, quando há algum tipo de violação de um direito, essa violação não ser reparada através do direito ao esquecimento. Então, é um tema muito delicado. Não está nessa pauta, mas eu imagino que o Supremo, não vai demorar, vai voltar a esse tema. Porque esse é um tema que o mundo digital, a era digital, traz como tema quente e eles são vistos e revistos. Eu imagino que ele necessariamente será revisto, porque o mundo digital ele é muito conflagrado, ele produz muita distorção, produz muita violência, inclusive, e eu imagino que esse debate do direito ao esquecimento merece um tratamento próprio. Eu sou meio assim cauteloso porque no Brasil a turma acha que fazendo lei resolve todos os problemas. Se lei resolvesse esse problema, o Brasil era um paraíso, porque aqui tem uma fúria legisferante, uma produção de lei em escala inacreditável, né? E eu sou cauteloso porque eu acho que esse tipo de debate de fronteira, que nós não temos um terreno sólido, ele merece muita discussão, merece ouvir muita gente que entende do ramo, porque deputado é clínico geral, se tanto, né? E é metido em falar sobre todos os assuntos. Nós temos que ouvir mais, gente que entende mais, e olhar experiências internacionais, para que a gente possa chegar numa posição mais equilibrada daquilo que vai ser convertido em lei no país. Muito legal. O deputado Orlando Silva, muito obrigado pela entrevista, foi bastante esclarecedor. Esse é um tema que, como eu falei no início, é muito importante para a gente aqui. Qualquer novidade, por favor, manda informação para a gente aqui, a gente volta a falar com o senhor novamente, tá bom? Faltou falar alguma coisa? Quer arrematar? Não, com alegria. Eu quero só agradecer o espaço, mandar um abraço a todos, ao Marcelo Vitorino, e com certeza, tendo qualquer novidade, eu trago aqui para vocês, porque esse é um tema assim, super importante. Quanto mais luz nós colocarmos, quanto mais passarmos pelo escrutínio de críticos, de vocês que fazem jornalismo, podem ajudar muito para que nós erremos menos por aqui. Muito obrigado. Vai falar com o Lula essa semana? Não sei. Vou mandar mensagem para ele cumprimentando. Agora ele não é Magel, pode até ser candidato a presidente da República. Não, fala para ele não fazer isso. Senão o Bolsonaro vai ganhar. Fala para ele, pô. Dá essa força pra gente. Eu não posso dar minha opinião porque vai gerar controvérsia. Mas eu não tenho a menor dúvida que tudo me parece muito estranho. Para todos nós. Obrigado, viu, deputado? Fale mais vezes com a gente. Muito obrigado. A grande verdade.